Nós estamos fazendo uma série de mensagens às terças-feiras no Evangelho de João. E hoje nós vamos falar do encontro de Jesus e Nicodemos. Então, eu convido você a acompanhar a leitura bíblica comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso de número 21. Todo esse trecho, essa perícope que nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo de número 3. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como vocês crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo e deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Até aqui. Vamos orar? Senhor, graças te damos por essa tarde, pelo privilégio que temos, ó Deus, de ler a Tua palavra e de sermos alimentados pelo Senhor. Sabemos que Teu Santo Espírito está aqui. Pedimos, ó Deus, humildemente, que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações de uma maneira especial. A cada homem, a cada mulher que se encontra aqui, assim como Nicodemos se encontrou com Jesus. Que cada um possa se encontrar contigo, ó Deus, nessa tarde. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa transformar os corações. Que seja uma tarde transformadora.
pela Tua palavra, pelo abrir dos olhos da nossa fé, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, ministrar aos nossos corações e às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O encontro entre Jesus e Nicodemos. Quem vai à procura de Jesus é Nicodemos, e ele faz isso na calada da noite. E a pauta da conversa era sobre os sinais, as maravilhas que Jesus estava realizando naqueles dias. Nicodemos chega diante de Jesus por causa desses sinais e dessas maravilhas que Jesus estava operando naqueles dias. E Jesus então traz a pauta da conversa, o novo nascimento. Um encontro que aconteceu à noite, e a gente pode entender e interpretar assim, que Nicodemos procurou Jesus na calada da noite, porque ele não queria ser visto. Ele era um mestre, um doutor da lei, um conhecedor, aquele que interpretava. E ele vai até Jesus na calada da noite, e nós vemos que ele reconhece Jesus como um mestre. Um mestre que falava das coisas de Deus, mas não que ele era o próprio Deus. Ele faz elogios a Jesus, mas Jesus sabia, né, qual que era a intenção do coração de Nicodemos naquela noite. Muitas pessoas, muitas vezes, vão a Jesus interessadas nos seus milagres, interessadas nas coisas que ele diz, as coisas boas, né? Antigamente, quando eu falo antigamente, eu me coloco nesse antigamente, tá bom? Antigamente existiam as caixinhas das promessas, vocês lembram disso? Às vezes a gente chegava na casa de alguém, tinha lá a bendita caixinha de promessas. Isso era coisa boa, né? Não tinha maldição, não tinha dever, não tinha obrigação, era só coisa boa. Talvez o único dever era o mandamento de amar uns aos outros, né? Que é o mandamento que mais o povo não cumpre, né? Mas enfim, as pessoas dos dias de hoje, independente se existe ou não caixinha de promessas, vão atrás de Jesus e até acreditam nele como alguém que realmente faz o bem. Nicodemos vai até Jesus por conta das coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo. Mas vai à noite, para que ninguém percebesse, para que ninguém visse, para que ninguém olhasse e falasse assim: nossa, mas Nicodemos indo atrás de Jesus, o que ele quer com Jesus? Às vezes há muitas pessoas que vão assim até Jesus, vão atrás dos milagres, das promessas, mas fazem isso no oculto. Ninguém pode saber que é cristão. Não, ninguém pode saber que eu vou na igreja às terças-feiras, que eu paro de trabalhar nesse horário para ir cultuar o Senhor, ou que eu vou aos domingos. Não, sempre escondido. Nicodemos, ele era um fariseu. A palavra fariseu significa separado ou separatista, né? Não separado de santo, que nós já falamos aqui, às vezes em algumas pregações, há uma outra conotação aqui, fariseu mesmo. Eles eram conhecidos como um grupo religioso do judaísmo, eram zelosos da lei, rígidos, mas o pecado deles, apesar de conhecer a lei, era saber da lei, mas não viver a essência dela. Eram juízes, fiscalizavam o povo moralmente e religiosamente. Jesus, inclusive, os repreendia chamando de hipócritas. Nicodemos também, ele era membro do Sinédrio, assim diz a palavra, né? E ser membro do Sinédrio era um sinal de status. Sinédrio era um conselho, um conselho superior entre os judeus, formado por líderes religiosos, sacerdotes, escribas e anciãos. Então, ser membro, fazer parte disso, a pessoa tinha que ter conhecimento da lei, entender, ensinar, interpretar. Era uma pessoa que tinha autoridade, era uma pessoa que tinha respeito e era uma figura de influência. Quanta coisa boa, né? Era um líder da igreja, né? Era um líder do judaísmo, mas que vivia de uma forma meramente
na letra e não no espírito. E nesse papo, Jesus revela escancaradamente a essência da sua pregação, a essência do evangelho, que é o novo nascimento. Mas mesmo Nicodemos, sendo um religioso, doutor da lei, entendido da lei, que conhecia, Jesus, em outras palavras, falou para ele: olha, Nicodemos, isso aí não me importa quem você é. Não me importa se você é um líder religioso, se você tem fama, se você tem influência, se você é uma autoridade, você precisa nascer de novo. E Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nessa tarde, ensinou a Nicodemos naquele tempo e nos ensina hoje que não adianta nada nós sermos muito bons. Hoje a sociedade tem essa compreensão de que ela conhece a Deus e de que ela é abençoada por Deus por causa das suas obras. Porque ela não rouba ninguém, ela não passa ninguém para trás, ela é muito boa. Às vezes até mesmo um religioso, alguém que frequenta a igreja. Eu não falto na escola dominical, eu não falto no culto das terças-feiras, eu não falto no culto do domingo, eu dou o dízimo religiosamente. E Jesus fala a Nicodemos e também a essas pessoas: olha, não adianta nada, você pode fazer tudo isso, mas se você não tiver nascido de novo, se não houver evidências do seu novo nascimento, nada adianta. Eu fico imaginando assim, nesse papo entre Jesus e Nicodemos, Jesus chegando perto de Nicodemos e falando: Nico, o negócio é o seguinte, você se acha tal, você acha que você sabe de tudo, das leis, que observa as leis, mas eu quero te dizer uma coisa: você não sabe de nada. Você não sabe de nada, porque o mais importante não aconteceu ainda na sua vida. Você precisa nascer de novo. E por que falar sobre isso? Porque hoje as pessoas estão numa religiosidade, numa vida cômoda com o Senhor, numa vida cômoda no sentido de viver uma vida religiosa. Mas quando saem da porta para fora da igreja, as suas vidas não se diferenciam do mundo e da sociedade, do meio em que elas vivem. O novo nascimento para Nicodemos era muito difícil de entender. E Jesus ainda fala para ele: olha, como que você, mestre da lei, não sabe dessas coisas, né? Por quê? Porque está apenas observando e não vivendo. Fariseu. A realidade do novo nascimento para ele, então, era impossível. Ele não viu como uma oportunidade de viver o poder de Deus, os sinais, as maravilhas, os milagres que tanto ele ouvia falar que Jesus estava vivendo. Ele pergunta: o que é isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como que pode um velho, um ancião voltar para o ventre da sua mãe? Será que seria isso reencarnar? Todos nós gostaríamos de ter uma nova chance na nossa vida, e nós temos. E o que Jesus está falando para Nicodemos e fala para nós hoje é que se nós aceitamos a Jesus como o único Senhor, não só como um mestre, que nos ensina, que tem um evangelho bom, mas que nos oferece uma nova oportunidade de vida, uma transformação radical, não adianta nada. Jesus pegou no calo de Nicodemos. Todos nós temos um calo. Algo que acontece na nossa vida que, se alguém apertar, a gente espana, né? E sabe o que se chama esse calo na nossa vida? O calo na vida de Nicodemos era não viver de fato a palavra, mas também o se achar superior aos outros e de deter conhecimento. E possivelmente Nicodemos acalentava no seu coração orgulho pela sua posição, achava que estava salvo, que estava tudo certo, que ele era religioso. Não. A realidade, por isso a realidade do novo nascimento para ele não combinava. A realidade do novo nascimento para ele era ofensa. Por quê? Porque ele teria que começar tudo de novo. Mas espera aí, tudo que eu vivi até aqui, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, não vale nada? Não, foi a mesma coisa que Jesus disse para o homem rico, para o jovem rico. Olha, muito bem, você sabe dos mandamentos. Agora vai lá e vende tudo que você tem e siga-me.
A palavra fala que ele saiu triste. Fariseu, porque não vivia aquilo que ele conhecia. Mas para nós, irmãos e irmãs, a realidade do novo nascimento, ela só é possível através do arrependimento. Quando Jesus fala que precisa nascer de novo, que é importante o nascer, que é necessário nascer de novo, ele está falando primeiramente da realidade do nosso primeiro nascimento. A palavra de Deus em Romanos 3, verso 23 a 25 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Ofensa não era nascer de novo. Jesus não estava ofendendo Nicodemos, mas ele encarou aquilo como uma ofensa. E ele não entendia, ele não conseguia compreender o que Jesus estava falando por causa do seu orgulho. E por isso só nascem de novo as pessoas que passam por cima do seu orgulho e se arrependem e sabem que são pecadoras, que têm falhas. Nicodemos era fariseu, como nós falamos aqui, vivia uma vida religiosa, mas não tinha uma devoção genuína ao Senhor. Vivia uma fé de máscaras. O que Jesus está falando para ele: olha, você precisa nascer de novo. Porque só nascendo de novo, você poderá ver o poder, você poderá entrar no reino de Deus. Nicodemo, você quer ver o reino de Deus? Você quer experimentar o poder, os milagres do Senhor? Então você precisa fazer uma coisa: nascer de novo. Essa mensagem do arrependimento, a realidade do nascer de novo, ela é ainda atual para os nossos dias. Para não cristãos e cristãos, veja que Nicodemos conhecia a lei. Ele não está falando para alguém que não conhece. E sabe o que eu mais gosto de ver na palavra? As pessoas que não conheciam a Deus e que eram excluídas por causa dos fariseus, por causa dos líderes religiosos, eram excluídas por causa de doenças, por serem mulher e outras coisas mais. Eram pessoas que aderiram ao evangelho com mais facilidade. Porque Jesus pregava uma nova vida. Não, eu quero viver essa nova vida. Eu quero viver esse amor. Ele fala conosco de uma maneira diferente. Ele nos ensina. Ele chega perto da gente. Ele sente o nosso cheiro. Ele não tem medo de nos tocar, mesmo tendo doenças. Agora Nicodemos não. Nicodemos, apesar de conhecer toda a lei, não sabia o que Jesus estava falando. Nascer de novo. Só é possível essa realidade através do arrependimento. E a falta de arrependimento, das pessoas entenderem que elas são pecadoras, ainda é o grande empecilho das pessoas não aceitarem a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque muitas chegam e falam: eu vou me arrepender do quê? Do que eu vou me arrepender? Não é? Você já ouviu pessoas falando assim: eu não tenho nada para me arrepender. Eu faço bem. Como eu disse no início, faço bem. Eu pago as minhas contas. Nunca matei ninguém. As pessoas não conseguem entender essa dimensão. Porque arrependimento exige humildade. Humildade de olhar para si mesmo, de olhar para Deus e olhar para si mesmo e saber que ainda há pecados que precisam ser curados na nossa vida. Nós aceitamos a Jesus. Há muitas pessoas hoje que estão convencidas: não, eu sei que Jesus, eu gosto da religião, eu gosto de ir à igreja, mas não são convertidas. As suas atitudes, o seu jeito de viver, a sua maneira de viver, mostra que ela é uma religiosa e não um discípulo e uma discípula de Jesus. Arrependimento do quê? Dos maus caminhos, dos maus pensamentos. Como diz Paulo: o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, mas o bem que eu devo fazer, esse eu não faço. Por causa da nossa carnalidade, da nossa humanidade. Por isso que a mensagem de Jesus era oportuna para Nicodemos e é oportuna para nós hoje. Precisa haver arrependimento, passar por cima de todo orgulho, se deixar quebrantar, olhar e nascer verdadeiramente da água e do Espírito.
E aqui, claro, né, a teologia de João é essa. João prega o batismo por arrependimento de pecado. A água simboliza o lavar do Senhor na nossa vida, de nos purificar de toda a iniquidade, segundo a sua palavra nos fala. E aqui esse texto vai fazer a referência a Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27, quando fala que ele aspergirá sobre nós, ele iria aspergir sobre nós água pura, trocando o nosso coração de carne, né, e colocando o Espírito, né, nos nossos corações, um Espírito novo. O que Jesus queria que Nicodemos entendesse era que nascer de novo começava com o arrependimento. Reconhecer que somos pecadores e que os nossos pecados são barreiras, sim, que nos impedem de ver os sinais, de ver as maravilhas, de ver o poder e o agir do Senhor. Em segundo lugar, a realidade do novo nascimento só é possível com arrependimento, entender que somos pecadores, mas também a realidade do novo nascimento. Nós precisamos entender que nós nada podemos fazer. Ela é obra do Espírito Santo na nossa vida. O nascer de novo é obra regeneradora do Espírito Santo em nós. Lembra da mensagem que eu preguei há dias atrás? Dos ladrões na cruz? Vocês lembram? Né? E um deles foi salvo. Por que foi salvo? Porque reconheceu Jesus como aquele que queria abrir os céus. Reconheceu em Jesus o Salvador. E ele então foi salvo. Nós não podemos falar que ninguém pode ser salvo, porque aqueles que se arrependem dos seus pecados e que se deixam regenerar pelo Espírito Santo de Deus, a conversão genuína. Não basta só se arrepender. A mensagem de Jesus é essa. O nascer de novo é obra do Espírito Santo. O que um bebê precisa fazer para nascer? Não estou falando como ele é formado. O que um bebê precisa fazer para nascer? Nada. Ele não faz nada, né? Os nossos filhos, os netos, nasceram no dia que o Senhor quis. Quem fez o esforço? A mãe. Quem cuidou os 9 meses do nenê, né? E se alimentou bem e cuidou do nenê na barriga, que deu o seu corpo para que o nenê fosse gerado? A mãe. O nenê só nasceu e ainda depois chora, né? E a mãe chora, e o pai chora de alegria, né? Porque nasceu. Assim também acontece conosco. O novo nascimento é essa obra regeneradora do Espírito Santo em nós. Nós não precisamos fazer nada porque Ele fez tudo. Ele se deu. E nós fomos gerados e nós somos regenerados pelo Espírito Santo do Senhor. A obra é dele, transformando a nossa mente, o nosso coração, à medida que nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. O que acontece muitas vezes com os cristãos e as cristãs é que eles se esquecem. Não, agora eu já aceitei Jesus, está tudo certo. Não, enquanto nós vivermos nesse mundo, a nossa carne vai militar contra o Espírito. Nós sabemos que devemos seguir a palavra e mais do que seguir, viver a palavra, mas muitas vezes a nossa carnalidade fala mais alto. E por isso nós precisamos nascer do Espírito, nos arrepender dos pecados, dos milhares de pecados que muitas vezes cometemos, dos erros e deixar que o Espírito Santo possa nos lapidar dia a dia. Como que isso é evidente? Evangelho é prática. Evangelho é prática. Evangelho não é discurso. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Evangelho não é discurso, cara. Você pode saber tudo, você pode ser a melhor pessoa na igreja, aquele que chega antes, sai depois. Mas se você não nascer de novo, se a sua vida não mostrar que o Evangelho fez essa diferença, que o Espírito continua regenerando a sua vida no Senhor, não vai adiantar nada. Como é que você trata as pessoas que estão na sua casa? Quando elas pisam no seu calo? Como que você trata as pessoas da sua vizinhança? Quando alguém te dá uma fechada de carro?
Ah, pastor, mas tem hora que o sangue ferve, né? Eu gosto quando alguém fala assim, é o meu sangue espanhol, né? Sobe. A gente tem que lembrar o quê? Que nós nascemos de novo. A carnalidade já foi, já morreu. Fomos sepultados com Cristo. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Isso não te pertence mais. Só que para hoje, nos dias de hoje, há muitas pessoas que são como Nicodemos. Jesus está falando, e ela não está entendendo nada. Ou ela não quer entender. Porque para Nicodemos seria abrir mão do que para ele parecia ser muita coisa. Status, mestre da lei, ser um seguidor meramente de Jesus. E é por isso que Jesus fala para ele, olha, o vento sopra aonde quer. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que faz a obra. Por isso que nós precisamos nascer todos os dias e nos lembrar qual é a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Eu sou Priscila Rocha Madeira Cume, mas eu sou filha de Deus. Eu tenho uma herança genética, uma herança familiar. Eu tenho também meus defeitos, os meus erros, mas diante deles, quando eu cometo, eu peço perdão para o Senhor. E eu sei que eu sou perdoada por causa do Espírito Santo. E aqueles que são do Espírito vivem no Espírito. Deixe o Senhor controlar a sua vida. Não entre numa vã religião de que você não tem erros, de que você não tem defeitos. Porque se você se acha santo e santa demais, então fala assim, Senhor, eu sou santo, eu sou santa, pode me levar. Porque o teu lugar não é aqui. O teu lugar já está apto a ir para o céu. Ninguém faz essa oração. Ninguém. Porque nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo irá completar a obra que Ele começou. Você nasceu de novo. Essa palavra do Senhor é uma palavra que é uma conversa que chega a nós também hoje, de repensarmos a nossa vida, se realmente nascemos de novo, se realmente as nossas atitudes são diferentes, se realmente nos relacionamos com as pessoas, trazendo a natureza de Cristo, a vida de Cristo. Ou será que é como Nicodemos, que procura viver Jesus e procurar Jesus só na calada da noite? Há pessoas que falam, e eu fico louca com isso, desculpe o termo, né, irmãos e irmãs, estou desabafando também. Às vezes a gente desabafa aqui no púlpito. Às vezes há pessoas que falam assim, não, a igreja presbiteriana independente, ela não batiza no Espírito. Eu fico para morrer. Eu falo assim, Senhor, me lembra que eu sou evangélica, que eu sou pastora. Por quê? Porque isso é falta de conhecimento. Quando nós batizamos alguém, os irmãos aqui foram batizados, ou já viram a gente batizando pessoas. Nós batizamos em nome de quem? Da Priscila? Do pastor Paulo? Do pastor Juninho? Do nome do conselho? Da IPI do Brasil? Não! Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando essas pessoas muitas vezes vêm, porque estão encantadas com certas igrejas, na minha opinião, praticam até a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque esse momento que a água é aspergida sobre a cabeça é um momento santo. Então, sim, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é necessário nascer de novo. E o novo nascimento é isso, saber que a trindade do Senhor está sobre nós. O grande desafio de Deus para todos nós e para todo ser humano continua sendo o mesmo que Ele colocou para Nicodemos. Que todos os dias nós possamos avaliar a nossa conduta de vida, porque Evangelho não é discurso. Evangelho é essência, transformação, é arrependimento. É o Espírito Santo nos regenerando, nos transformando, mostrando que há sim
lugares da nossa vida que nós precisamos ser lapidados por Ele. E que por causa da água viva que está sobre nós, nós somos perdoados. E nós podemos viver uma nova história com o Senhor. Em terceiro e último lugar, a realidade do novo nascimento é possível quando acontece no interior e ela é visível no exterior. Eu não estou falando aqui, e era o que Jesus estava falando naquela época para o Nicodemos, para o Nico, que evangelho não é máscara, não é estereótipo. Não é a gente olhar... Hoje não tem muito isso, né? Porque antigamente tinha mais, né? As pessoas saíam com Bíblia embaixo do braço, que nem o Bira que está com a Bíblia, né? Fazendo como os maias e os astecas faziam, trazendo a Bíblia, né? Física mesmo, né? Hoje a gente anda com a Bíblia no celular e tudo mais. Mas antes era isso. Quem você via uma pessoa com determinado jeito... eu tenho um jeito de crente. Não tem jeito de crente. A gente é ser... Não parecer, porque a aparência engana, mas Deus vê o coração. O coração. O Senhor Jesus, a realidade do novo nascimento é possível por causa disso, por causa da transformação que Ele acontece dentro de nós. Então, o que aconteceu naquela conversa com Nicodemos, precisa acontecer na nossa vida. A gente não pode ficar vivendo Jesus nas escuras, porque Jesus é luz. E aqui o texto, a perícope que nós lemos, os versos finais, Jesus está falando sobre isso. Olha, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz é a vontade de Deus. Se seguimos a Jesus, então nós não temos vergonha. Tim Keller tem uma frase que eu quero encerrar, e ele diz assim: o novo nascimento não é uma reforma superficial, uma transformação superficial, mas é uma radical transformação do coração. A forma como nós nos relacionamos com Deus deve ser a forma que nós vivemos aqui no templo, em casa ou em qualquer lugar. É possível sim viver o novo nascimento nesses dias. Talvez você se ache incapaz, talvez há coisas que você tem na sua personalidade, ou até mesmo que você julga ser herança familiar. Lembre-se que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura e que Cristo nos dá o seu genuíno perdão. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós nos arrependemos e quando nós entendemos que essa obra regeneradora do Espírito Santo acontece no nosso coração, nós temos paz com Deus. Que nessa tarde você saia dessa palavra e desse culto com paz no Senhor. E pedindo a ajuda do Senhor, caso você precise vencer alguma luta espiritual que você entende que é a sua carnalidade e que você precisa da ajuda do Senhor nas suas fraquezas, o nosso Senhor continua sendo o mesmo. Ele é aquele que nos perdoa, porque não há mais condenação. A sua paz está sobre nós. Viva essa vida maravilhosa, abundante que o Senhor tem para a sua vida, para que as pessoas contemplem, não para colocar você num pedestal, mas para olhar o Jesus que mora dentro de você e falar assim: olha só como essa pessoa se relaciona com as outras. Olha como essa pessoa realmente é um cristão, uma cristã. E as pessoas que muitas vezes pegam no seu pé por ser cristão e cristã, vai chegar um momento que, se elas verem verdadeiramente que você nasceu de novo, elas vão começar a pedir pedidos de oração para você. Você vai lá terça-feira na sua igreja? Você ora por mim? Você vai lá na sua célula? Ora por mim. E daqui a pouco essa pessoa vai começar sendo atraída a Jesus por causa da sua vida. Que o Senhor nos ajude a cumprir essa grande missão, que é viver todos os dias o novo nascimento. Amém?